hoje nós conversaremos sobre o livro Laranja da China de Alcântara Machado. Sim, esse livro já apareceu aqui, mas por outro motivo, porque eu tenho essa edição da La Fonte que traz dois livros de Alcântara Machado em apenas uma edição. Então eu já gravei um vídeo lá no início do ano passado sobre o livro Brás, Bexiga e Barra Funda, e hoje o nosso vídeo será sobre Laranja da China. Inclusive, super recomendo essa edição para vocês porque é muito baratinha e eu achei que vale a pena. É claro que Alcântara Machado não é um escritor de entretenimento, né? Não é aquele escritor que, vai ter um mistério, vai ter uma ação, vai ter um romance romântico. Não, nada disso. É mais um livro que eu indico aí para quem é curioso e gosta de conhecer autores brasileiros que foram muito importantes para a sua época, sobretudo se você é da área de letras, de estudos literários. Compensa muito ler esse livro porque você vai ter uma visão bem ampla ali do modernismo, porque esse livro foi publicado em 1928, ali naquele auge do modernismo da primeira fase. Alcântara Machado era um dos escritores modernistas mais importantes de sua época, então tem todo esse enriquecimento cultural, esse enriquecimento também dos nossos horizontes, dos estudos literários, dessa época ali do modernismo que é tão rica para a nossa literatura brasileira. Mas não é um livro assim de lazer, não é um livro assim fácil de ler, embora seja escrito em português, não tenha precisado nem de tradução. É um livro que às vezes você vai precisar reler alguns parágrafos porque você lê e não entende de fato. Eu acredito que o Alcântara Machado tenha sido pedido aí em algum vestibular, não sei, porque a resenha que eu gravei dele de Brás, Bexiga e Barra Funda teve muitos novos inscritos, muitas visualizações. Isso não é muito comum em livros desconhecidos aí para nós. É claro que ele foi muito conhecido na sua época, mas hoje em dia, infelizmente, não é tanto. Então, se você é vestibulando, já se atente a esse nome. E é claro também, é sempre bom ter uma referência diferente do modernismo, não ficar ali somente em Mário, Oswald de Andrade, porque às vezes a gente acaba restringindo esse período, essa época, essa produção cultural brasileira apenas a dois, três nomes. E não, houve ali outros autores modernistas de suma importância, e Alcântara é a prova disso. Alcântara Machado nasce então em 1901 e falece muito jovem, no ano de 1935. Então, talvez por ele ter morrido tão jovem, ele não tenha conseguido fixar o seu nome na literatura brasileira como outros autores do modernismo fizeram. Mas nós vemos ali várias características dessa época, como a temática da modernização, da urbanização, das novas tecnologias, que hoje são velhas tecnologias, mas naquele tempo era uma inovação, até mesmo a chegada dos automóveis no Brasil, são temas ali bem recorrentes na escrita do Alcântara. E eu creio que pelo pouco tempo que ele viveu ali, ele teve uma produção vasta, então além de Brás, Bexiga e Barra Funda, que eu já resenhei aqui no canal, inclusive deixarei o link no primeiro comentário e na descrição, além de Laranja da China, esse livro que estamos conversando hoje, ele também escreveu Patê Baby, que é bem conhecido, Mana Maria e Cavaquinho e Saxofone. Em Laranja da China, nós temos ali basicamente uma reunião de 12 contos. Então, são 12 contos curtos, o livrinho é bem curtinho, ele deve ter em torno de 60, 70 páginas. E cada um desses contos busca trabalhar de forma individual a história de determinado personagem, mas nós vemos que a história desse personagem é uma história que vai remeter a outras histórias ali, que vai remeter a essa coletividade, porque ele está vivendo um período, ele está passando por experiências que outras pessoas da sua época também estão. Então nós observamos o coletivo através do individual. E tudo isso, é claro, é trabalhado daquela maneira bem satírica, bem debochada, bem crítica do modernismo que nós já conhecemos bem. Então, no geral, o nosso cenário aqui é a vida urbana, é essa cidade que estava começando a se solidificar, essa cidade cosmopolita que vai trazer várias nacionalidades, várias culturas. Então, em Brás, Bexiga e Barra Funda, nós tínhamos ali a cultura italiana, que é bem forte nesses bairros de São Paulo. Em Laranja da China, nós não vamos ter o foco em determinada cultura, mas nós vamos ter esse foco na vida urbana um pouco mais elitizada. Então, em Brás, Bexiga e Barra Funda, nós vimos com mais notoriedade a pobreza, e agora nós vamos ver ali uma classe média que estava despontando. É claro, também há personagens pobres,
mas eu acredito que o foco ali foi na classe média no geral, porque são contos, então cada conto vai trazer um personagem diferente, mas nós podemos pensar ali nesse foco. Eu acredito que talvez um dos fatores que faz com que esses livros modernistas dessa época, desse tempo, não sejam tão conhecidos é a própria questão da linguagem, sabe? Porque, como eu já mencionei, embora seja em português, a gente se depara com coisas ali de difícil entendimento. Então, é a nossa língua, mas não é a nossa língua atual, não é a nossa língua atualizada. Então, por que às vezes é tão mais fácil ler um livro russo de 1890 do que eu ler um livro em português de 1920? Porque o livro russo, ele não foi apenas traduzido para a nossa língua portuguesa, ele foi também atualizado para a nossa língua portuguesa, porque o tradutor é um cara atual, é um cara que vive agora, então ele vai trazer os vocabulários de hoje, não vai trazer os vocabulários de 1850, de 1920. E o que acontece? Acontece que quando se trata de uma literatura brasileira, dificilmente nós temos essa atualização da linguagem. Até porque há certa questão de, mas não vamos mexer na obra original. Então, isso é interessante, claro, ter contato com essa obra original é muito interessante para nós, sobretudo estudiosos da área de letras, mas será que é interessante para a galera que vai buscar uma literatura para se entreter, uma literatura de lazer, ou uma literatura até mesmo para conhecer mais esse modernismo, mas aí se debate com uma linguagem totalmente difícil e acaba desistindo? Então, não é um questionamento que eu busco trazer aqui com o intuito de dar uma resposta certa, fechada, perfeita. Não, é só um questionamento que eu levanto para pensarmos nessa questão também. Vou ler para vocês, portanto, os contos que nós temos aqui. O primeiro deles é O Revoltado Robespierre. Então vai contar a história de um funcionário público. Então nós já vemos que não é uma pessoa pobre, né? Porque se ele é um funcionário público, ele já tem um emprego, ainda que seja uma classe mais baixa, não tão elitizada, ele já tem um salário, já consegue se manter. E apesar de ele trabalhar nesse local, que ele trabalha com o público, que ele tem que atender as demandas dessa sociedade, ele trata todo mundo de forma muito má. Então vai ter uma crítica também a essa questão dos funcionários públicos que começaram ali a tomar seus postos. Enfim, nós temos ali vários contos bem polêmicos. Depois nós temos o patriota Washington, o filósofo Platão. Então é interessante esse do filósofo Platão, como ele coloca ali personagens, por exemplo, Platão, que tem esses nomes fortíssimos, mas que são super fracos. Então ele brinca muito com essa questão do nome. A apaixonada Helena, o inteligente Cícero, a Cornélia, o mártir Jesus, até mesmo esse nome Jesus, então ele vai trazer essa questão da religiosidade, mas de forma crítica. O lírico Lamartine, o ingênuo Dagoberto, o aventureiro Ulisses. Olha só como nós temos aí nomes de grandes personalidades: Ulisses, Jesus, Platão, Cícero, mas aí vocês vão ter que conferir para ver como que esses personagens são na realidade, ou melhor, na ficção de Alcântara Machado. A piedosa Teresa e, por fim, o tímido José. Então vocês veem que esses títulos que ele dá já são títulos um pouco cômicos, um pouco irônicos também. No geral, eu acredito que foi uma leitura válida, uma leitura aí que me levou lá para 1928, para essa época, para esse contexto. Como eu já disse, é legal para conhecermos mais sobre o modernismo, mas não leia esse livro se você quer um livro de lazer. Então, eu gosto muito de fazer essa distinção aqui para que vocês não leiam um livro e me digam: olha, você falou que esse livro ia ser um livro legal, levei ele pra praia no final de semana pensando que era um livro de mistério, um livro que iria me cativar e foi horrível. Então, não. É um livro mais aí para estudos. E é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre Alcântara Machado, sobre a sua linguagem afiada, suas críticas sociais, e vejo vocês no próximo vídeo.